Senhoras e senhores, daremos continuidade a este seminário internacional comemorativo aos 15 anos da ENAMAT, passado, presente e futuro do Poder Judiciário. Convidamos neste momento para compor a mesa virtual Sua Excelência o Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, ex-diretor da ENAMAT. Sua Excelência o Senhor Joripiri Messiri, juiz federal nos Estados Unidos da América. Para a continuidade, para uso da palavra, Sua Excelência, o Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Obrigado à nossa cerimonialista, cumprimento inicialmente a nossa presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, cumprimento a nossa diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa, cumprimento o Dr. Platum Neto, um dos organizadores deste evento, e para nossa satisfação, hoje temos o Judge Peter Joe Massett para nos brindar com uma palestra justamente para tratar de um dos temas mais interessantes para aqui o Brasil nesse momento, que é o sistema de precedentes no direito norte-americano, fazendo uma análise comparativa e prospectiva desse sistema, como é vivido nos Estados Unidos e como nós podemos também aproveitá-lo aqui no Brasil. Vendo aqui o currículo do nosso palestrante desta manhã, o Judge Peter, nós vemos que ele foi juiz distrital sênior dos Estados Unidos para o distrito de Maryland. Atualmente é assessor especial de iniciativa para o Estado de Direito da American Bar Association, para a América Latina e Caribe, professor adjunto de Direito Comparado e diretor do Programa de Estudos Legais e Judiciais Brasil e Estados Unidos da American University, na Washington College of Law, que eu tive também o prazer de ministrar uma aula lá, tive o prazer também de conhecer o professor quando esteve algumas das vezes aqui no Brasil, ex-membro e diretor do Grupo de Trabalho para a América Latina e Caribe do Comitê Internacional de Relações Judiciais da Conferência Judicial dos Estados Unidos. E por mais de 50 anos, o juiz Massett tem escrito, falado inglês, espanhol, português, uma variedade muito grande de temas, de artigos, tópicos legais, jurídicos. E, justamente por essa sua relação tão próxima com o Brasil, tão estreita com o Brasil, o nosso palestrante recebeu a maior comenda que o Brasil tem a ser outorgada, principalmente para quem vem do exterior, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. Recebeu também, o professor Massett, o troféu Dom Quixote e o título de cidadão honorário pela cidade de São Paulo, que é de onde eu sou também oriundo. Então, para mim é uma alegria muito grande tê-lo como um concidadão paulista e também de outras cidades brasileiras. Então, eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o Sr. Judge Peter Joe Massett, para a sua palestra sobre sistema de precedentes no direito norte-americano, uma análise comparativa e prospectiva. Professor. Muito obrigado, senhor ministro. Ministra Dora Maria da Costa, do TST, ministra Cristina Peduzzi, da presidente do TST, e meu amigo ministro Ives Gandra Martins Filho, ministro também do TST, e todos os outros colegas, senhoras e senhores. É um grande prazer estar com vocês hoje. Eu entendo que estou competindo com o presidente Bolsonaro, que está na ONU agora. Eu não sei quem já atendendo assim, a palestra dele ou a palestra da gente. Bem, vamos ver. Bem, me foi solicitado falar sobre o funcionamento do sistema de precedentes do direito americano, especialmente comparado com, como eu entendo, pelo menos, a função de precedentes do direito brasileiro.
especialmente como foi introduzido pelo novo Código de Processo Civil em 2015, e mesmo no que diz respeito ao conceito da súmula vinculante, introduzida pela Emenda Constitucional número 45 em 2004. Vamos iniciar com uma definição geral de precedente, a qual nós possamos talvez também concordar. Precedente refere-se à ideia de juízes de tribunais em instâncias inferiores estarem obrigados a seguir certas decisões emanadas pelos juízes dos tribunais superiores. E eu penso também que podemos assim concordar com os benefícios que advêm dos precedentes. Como notou a minha amiga, a ilustríssima juíza de trabalho, Fernanda Tunes Marques Junqueira, o espírito, entre aspas, que contaminou o legislador infraconstitucional na adoção da doutrina de precedentes vinculantes foi, de um lado, a necessidade de se imprimir racionalidade ao sistema, conferindo tratamento isonômico a casos idênticos. A atenção aos princípios de coerência, estabilidade e integridade das decisões e da segurança jurídica. Simultaneamente, promover o fortalecimento da legitimidade do poder judiciário, seja em sua dimensão endógena, porque fomenta a concertação de fundamentos entre o seu corpo de juízes, e seja em sua dimensão exógena, porque reflete a imagem de solidez necessária para se gerar um estado de confiança entre os cidadãos e o respectivo órgão. Fecha aspas. Bem, portanto, realmente não é de se admirar que um sistema legal que tradicionalmente não apoia-se nos precedentes possa encontrar muitos aspectos deste sistema suficientemente atrativos e tentar importá-los para o seu próprio sistema. Isto, de fato, é, obviamente, o que está por atrás do empenho do Brasil, nos anos recentes, de trazer, pelo menos, alguma forma de precedentes no sistema legal brasileiro. Mas o processo de implementar precedentes no Brasil e como o conceito se desenvolve na América e na Inglaterra são marcadamente diferentes. Vamos dar um passo atrás um momento e considerar os dois sistemas legais básicos e como eles foram desenvolvidos no Brasil. A tradição romano-germânico, ou como é conhecido em geral, por nós pelo menos, o sistema civil law, e na América e Inglaterra, o sistema consuetudinário, o common law system. E a abordagem tradicional do sistema do common law, como todo mundo sabe, tem sido a promulgação de códigos de leis, o Código do Imperador Justiniano, do século VI da Era Comum, talvez tenha sido o modelo mais recente, e os códigos de Napoleão, especialmente o Código Civil, no início do século XIX, e bem como o Código Civil da Alemanha ao final do século XIX, são os exemplos principais. A característica-chave do sistema dos códigos é que os decretos do executivo, digamos, justiniano, Napoleão, e os subsequentes, os do poder legislativo do governo, estabelecem o universo inteiro da legislação. Juízes se acreditam, meramente interpretam as leis que é conferida a eles, em tempos termos pelo legislativo, e, de novo, acredita-se que, em nenhum sentido, os juízes podem, eles próprios, elaborar leis. O sistema common law tem uma abordagem diferente. Bem antes do Código de Napoleão, no início dos séculos XII e XIII, os juízes ingleses começaram a decidir casos, ambos de natureza criminal e civil, de acordo com os costumes e práticas de várias partes do
do reino. E na área civil, na área criminal, aliás, estas decisões incluíam, por exemplo, como alguém que cometeu homicídio deveria ser punido, e na área civil, qual a compensação devida quando um animal ultrapassa a sua cerca e causa danos nas terras do vizinho. Eventualmente, como as cortes dos reais na Inglaterra começaram a desenvolver juízes autorizados, essencialmente em Westminster, eles iniciaram a aplicação de leis que são comuns, que eram comuns em todo o país. Este é a common law, o direito comum. E esse processo apenas continuou, particularmente as decisões da Corte começaram a ser escritas. Relatórios dos casos foram colocados ao acesso dos litigantes e aos advogados, uma profissão em crescimento. Em casos subsequentes, advogados e juízes, de certo modo, simplesmente chegaram à conclusão de que juízes em casos subsequentes estariam inclinados a serem estimulados a seguir a sabedoria ou o juízo do que os juízes anteriores decidiram em casos semelhantes. É claro que nós sabemos que em tempos modernos, no Brasil, por exemplo, promulgações legislativas têm sido suplementadas por decisões de tribunais superiores, as quais, se não obrigatórios em juízes inferiores, têm sido frequentemente citadas e seguidas por ele. E muito da common law na América de hoje tem sido suplementada pela promulgação de leis legislativas, embora isso seja menos verdadeiro ou ocorra menos do que diz respeito à lei de contratos e tortos, responsabilidade civil. Mesmo assim, a distinção básica entre os códigos do sistema civil law e as decisões do common law ainda é verdadeira nos dias de hoje. Binding precedents, precedentes vinculantes, tem sido sempre a marca principal do sistema do common law, enquanto que até recentemente isto não era verdadeiro para o civil, incluindo, é claro, a legislação do Brasil. E agora há uma distinção crítica para ter em mente quando alguém considera precedentes no sistema americano em contraste com o sistema brasileiro. O sistema dos senhores é um sistema federal de certo ponto, mas, de fato, praticamente todas as suas leis substantivas e processuais, códigos, são de escopo nacional. Todos os tribunais brasileiros, sejam federais e estaduais, aplicam essencialmente os mesmos códigos. Não é assim nos Estados Unidos. Sim, num sentido geral, espera-se que juízes tribunais de instâncias inferiores sigam as decisões dos juízes de tribunais superiores, mas em nenhum sentido seria correto dizer que decisões de tribunais superiores sempre constituem precedentes e vinculam todos os tribunais superiores ao tomarem suas decisões. A doutrina de precedentes, como entendida e aplicada no sistema da common law nos Estados Unidos, precisa ser cuidadosamente analisada de modo refinado. Assim, na América, por precedente, por ora somente quero dizer que determinadas decisões de casos de tribunais de segunda ou terceira instância têm que ser seguidas pelos juízes inferiores na mesma hierarquia dos tribunais de segunda ou terceira instância. E a ideia de hierarquia judicial é importante nos Estados Unidos porque nós temos um sistema federalista extremamente bem definido, em que o governo federal compreende uma hierarquia judicial, no campo da qual encontra-se a Suprema Corte. E cada um dos 50 estados compreendem sua própria hierarquia judicial, no topo das quais encontram-se as respectivas Supremas Cortes estaduais. Agora, em contraposição
ao Brasil. Os Estados-membros dos Estados Unidos gozam de determinada soberania em relação a diversas matérias, incluindo a autoridade de definir do que constituem processos criminais cotidianos comuns, tais como roubo, agressão e homicídio, e o que é a lei substantiva em aspectos civis, como contratos, família e acordos comerciais. E é claro que não deve haver dúvidas de que, com relação às matérias de Constituição Federal, e neste ponto é útil levar em conta que os direitos fundamentais e garantias contidas na Declaração de Direitos Fundamentais, ou seja, da Bill of Rights, as primeiras 10 emendas à Constituição Federal, juízes federais e, em última instância, a Suprema Corte, prevalecem quanto aos demais juízos estaduais. Juízes federais têm também a última palavra em relação à interpretação da legislação federal, a lei federal constitucional, a lei federal legislativa e também a jurisprudência federal. Ao mesmo tempo, deve-se compreender que os juízes estaduais, isto é, das Supremas Cortes Estaduais, têm a última palavra quanto ao direito substantivo ou processual do Estado em particular, ainda que, em um determinado caso, o significado da tal lei venha a ser considerado, se não ser seguido obrigatoriamente por juízo federal e pelos juízes de um Estado irmão. Na realidade, cada Estado tem sua própria Constituição, e não raro a Constituição de um Estado estabelecerá garantias mais amplas de direitos fundamentais para seus cidadãos do que a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece a base, o nível mínimo que os Estados têm que respeitar no tocante a direitos e garantias. Mas um determinado Estado pode ir além. Alguns Estados, por exemplo, adotaram emendas de igualdade de direitos que garantem constitucionalmente direitos iguais a mulheres e outros. A Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não o fez, apesar de já ter desenvolvido determinadas profissões de direitos iguais dentro de sua jurisprudência. Tenham em mente também que nem toda decisão do juiz determina um precedente que irá vincular os demais seguintes. Na maioria das vezes, apenas o juiz do tribunal mais alto da determinada hierarquia pode fazê-lo. De modo que, mesmo quando apenas um dos direitos contidos na Declaração de Direitos Fundamentais Federal está envolvido, por exemplo, direito de liberdade de expressão, de religião e de reunião, uma decisão tomada por um juízo distrital, juiz de primeira instância, como eu sou, que interprete uma das tais emendas somente irá vincular as partes no caso perante o juízo, não vinculando o restante do país. Caso a decisão do juízo de primeira instância seja mantida pelo Tribunal Regional Federal de segunda instância, a mesma vincular os 3, 4 ou 5 estados que estão dentro de tal região. E pode ser também forte, persuasiva, mas não vinculante para os demais tribunais regionais federais de segunda instância, ou para os demais estados dentro de tais regiões. E somente tornará vinculante para todos quando a Suprema Corte dos Estados Unidos se pronunciar sobre a matéria. Quanto às matérias infraconstitucionais, no tocante à lei federal, o padrão de vinculação das decisões dos tribunais e cortes é semelhante. Decisões de juízes de primeira instância vinculam somente as partes ou um só Estado. Decisões do juízo regional federal de segunda instância
vinculam apenas os juízes dentro da respectiva região. A palavra final sempre está com a Suprema Corte. E lembre-se que nós não temos um juízo de segunda instância superior federal comparável ao Superior Tribunal de Justiça do Brasil. E, por supuesto, também nós temos um sistema de direito do trabalho totalmente diferente de vocês lá. Temos um sistema independente e principalmente na questão de justiça ordinária para nós. O mesmo pode ser dito das decisões dentro da competência de juízes estaduais. Uma decisão de juízo estadual de primeira instância não seria precedente vinculante, exceto para as partes do caso em particular. Mas uma decisão similar proferida pelo juízo mais alto do Estado, ou talvez de segunda instância intermediária, quanto à interpretação do direito substantivo processual daquele Estado ou seria. Cabe outra observação importante. Nos Estados Unidos, nós não temos o que vocês chamam diretrizes de lei, que estabelecem o que é um presidente, ou uma lei que indica quais decisões de quais juízes devem ser seguidas, ou, ainda, como precedentes podem ou devem ser alterados ou anulados. O conceito de precedentes simplesmente evoluiu ao longo do tempo como parte da tradição da common law e se desenvolveu pelo menos motivos pelos quais o Brasil abraçou o conceito. Isto é porque precedentes são justos, casos similares devem ser decididos de forma similar e eles são eficientes. Não há necessidade de novo julgamento para as mesmas questões repetidamente. Comparemos esta forma de ver os precedentes pelos Estados Unidos que é pela ótica brasileira, no NCPC. Nos Estados Unidos, nós não temos nada que corresponda à súmula vinculante. Isto é, não há exigência de que a Suprema Corte dos Estados Unidos, ou um juízo federal de segunda instância, ou qualquer Suprema Corte estadual, o Tribunal Intermediário, tenha que declarar explicitamente que está criando o presidente, o que somente o poderá fazer caso uma maioria simples ou absoluta dos membros do tribunal vote que a decisão seja. Eles não declaram o que nós estamos fazendo, estamos criando o presidente. Eles o fazem e consta-se presidente, mas não precisa de uma declaração particular. E comparam as súmulas do STF, em que 8 dos 11 ministros têm que aprovar antes de uma súmula com efeitos vinculantes ser criada. Tampouco nos Estados Unidos pensamos em termos de casos repetitivos ou mesmo jurisprudência, no sentido de que as declarações coletivas de um tribunal têm que ser tomadas como um precedente. Se não é assim, existe o fato de repetição, mas não representa oficialmente um precedente. Uma declaração dos Estados Unidos, especialmente da Suprema Corte, pode ou não ser tomada como precedente. Por exemplo, no famoso caso Bush contra Gore, em 2000, em que a Corte efetivamente conferiu a eleição presidencial de 2000 a George W. Bush, uma maioria de nossos ministros, justices, foi cuidadosa ao dizer que a decisão era a única desta natureza, que tinha fatos únicos. E a implicação clara foi que o caso não deve ser citado como precedente do futuro. Eles disseram, entre aspas, nossa ponderação é limitada às presentes circunstâncias, visto que o problema do princípio da igualdade em processos eleitorais apresenta diversas complexidades. Fecha aspas. Não apenas existe exigência de que o tribunal anuncie
que está estabelecendo o presidente, os tribunais raramente declaram de forma explícita que estão estabelecendo um novo presidente. Resta simplesmente entendido por todos que isso pode ser o caso. Igualmente, o seria para uma decisão proferida por uma Suprema Corte Estatal. Invariavelmente, a pergunta-chave é qual é, precisamente, do presidente, se houver que o caso está estabelecido. Qual é o fator decisivo crítico, o tão chamado ratio decisivo? Quais são meramente observações incidentais, as que estão chamadas como obiter dicta? O campo de batalha, em casos subsequentes, exceto em casos em que a decisão anterior for claramente delimitada, sempre será, e aqui ganha importância o gênio dos advogados, qual é a leitura abrangente ou mais abrangente que pode ser dada à decisão anterior e qual é a leitura estrita, o mais estrito que pode ser dado. Dependendo do interesse de seus clientes, os advogados, no caso subsequente, irão brigar por uma leitura mais abrangente ou mais estrita. E assim será até que, muito possivelmente, a Suprema Corte terá a oportunidade mais tarde de se manifestar sobre qual é a real abrangência ou restrição objetivada em sua decisão anterior. Outro fato, o que é o efeito de uma confluência de decisões de suas decisões anteriores. Neste sentido, nos Estados Unidos, diferenciação e multiplicação de presidentes de tribunais superiores acontece a todo momento, enquanto que a anulação é muito menos frequente. Casos subsequentes podem ser considerados diferentes dos anteriores quanto aos fatos. Como dizemos no nosso juridiquês, não estão on all fours, ou seja, em plena consonância com o caso anterior. Ou talvez seja dito que não pode ser feita analogia plausível entre o caso em análise e o anterior. Ou, embora reconhecendo a inevitabilidade de diferenciar um caso anterior, o último tribunal pode dizer que a decisão anterior está muito firmemente estabelecida para ser perturbada. Ou pode dizer também o estado do precedente anula um princípio mais amplo aplicável em outras circunstâncias. Ou o último tribunal pode aceitar e seguir a motivação ou teoria do caso anterior, mas não se basear na decisão ou no julgado do caso anterior. Assim, a decisão anterior pode ser aplicada ou ampliada para uma nova situação fática. Ou ainda, o último tribunal pode dizer que um caso anterior não mais pode ser considerado fonte de direito, visto que outros diversos casos foram decididos, desde que o presidente anterior foi estabelecido. Ou o último tribunal pode dizer que o presidente anterior envolveu uma aplicação equivocada do real princípio legal. Ou, finalmente, o último tribunal pode simplesmente dizer direta e até mesmo explicitamente anular o caso anterior. A propósito, não há lei nos Estados Unidos que exija uma audiência pública antes que o juízo dos Estados Unidos altere uma decisão anterior. Não há mesmo uma exigência de que um juízo que está diferenciando ou modificando, ou até mesmo anulando um precedente anterior, tenha que externar seus motivos para fazê-lo, apesar de os quase sempre arrazoaram a decisão. E outro ponto, a quem tema que, de acordo com o NCPC, caso um advogado venha fazer, digamos, 3 pedidos e cite 4 precedentes judiciais
favoráveis a cada um, com vistas a convencer o juiz, e o advogado da parte contrária cite diferentes precedentes. Suponho que o juiz terá que discutir se irá seguir ou diferenciar precedentes pelo menos múltiplas vezes, o que, em qualquer caso, minha opinião humilde, parece demasiado. Por outro lado, há na filosofia de julgamento nos Estados Unidos, chamado minimalismo judicial, bem reconhecido, que sustenta que, nas palavras do professor Cass Sunstein, que ao decidir casos, os juízes deveriam dizer não mais que o necessário para justificar um resultado e deixar tanto quanto possível sem decisão. É como o princípio de extra petit, que vocês no Brasil realmente entendem. Bem, e quanto a restringir ou anular o precedente, mais uma vez, normalmente, isso é algo que apenas o tribunal mais alto, ou da última vez a instância estatal, na mesma hierarquia, simplesmente declara, apesar de haver, assim, possivelmente, uma linha de decisões de um dado tribunal superior, em particular, tenha sinalizado uma direção de mudança na lei que um juiz inferior irá seguir, ainda que seja ausente uma decisão firme do Tribunal Superior de que aquele é, de fato, o caminho que será seguido pela jurisprudência. Embora a anulação direta explícita não ocorra frequentemente, foi isso o que aconteceu no famoso caso Brown contra Board of Education, em 1954, em que a Corte decidiu que instalações de escolas públicas separadas para crianças negras, porém iguais, eram inerentemente desiguais. Assim, depois da decisão em 1896, Plessy contra Ferguson, que estabeleceu que vagões de trens separados para negros, porém iguais, eram constitucionais, com Brown no Board of Education, em 1954, a Corte disse que, dependendo da ciência social, no sentido que a separação foi inerentemente desigual, e eles declararam assim nula a decisão anterior do Plessy contra Brown. Isso acontece às vezes assim. Bem, como tudo isso pode ser relacionado ao Plessy? Com o tempo, ponderações similares, eu penso, presumidamente irão aparecer nas decisões dos tribunais superiores do Brasil no que concerne anulação direta do precedente superior. E nos Estados Unidos isso às vezes acontece mais rapidamente do que eu espero. No caso polêmico Citizens United contra a Federal Election Commission de 2010, a Suprema Corte assim rejeitou uma decisão contrária, se somente com 20 anos de idade. E naquele caso, o ministro já falecido, Antonin Scalia, disse no caso que rejeitou a decisão anterior, que Austin, o nome do caso, foi outro caso que foi uma separação significante dos princípios da primeira emenda. E agora, outra observação final, porque eu preciso já acabar com a minha apresentação. Nossa Suprema Corte hoje em dia está encarecendo assim a possibilidade de rejeitar várias decisões, quanto decisões de aborto, de eleição, pois questões muito polêmicas que eles estão decidir. Por exemplo, na questão do aborto, que está sendo muito debatido hoje em dia, já está estabelecido que a mulher tem o direito a ter o primeiro trimestre de acabar a aborção, Recentemente, o estado de Texas disse que dentro de
6 semanas, muito menos, eles podem, assim, qualquer pessoa, indivíduo, vigilante, pode, assim, levar o processo contra a pessoa que contribui ao acordo. Vamos ver, porque a decisão, temos muitos ministros conservadores hoje em dia que já têm se declarado contra a questão de acordo. Vamos ver com esta corte se eles vão rejeitar ou seguir precedentes. O Justice Kavanaugh, quando foi mais recentemente assim inaugurado, disse: não, eu vou respeitar o precedente, Roe contra Wade. Vamos ver. Muito debate hoje. Bem, isso seria, então, uma apresentação mais ou menos rápida. Eu cortei 5 ou 7 páginas de minha apresentação para caber dentro do seu programa lá, mas tem sido um grande honra estar com vocês e a fazer e compartilhar estas observações sobre como funciona presidentes em nosso sistema. E também eu quero divulgar ENEMAT com 15 anos de idade, sua comemoração. Realmente tenho um grande respeito para a justiça do trabalho do Brasil. Eu acho muito mais bem organizado lá do que aqui, mas esse comentário eu deixo para outra ocasião. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos, professor Messi, uma brilhante apresentação exatamente para nos situar dentro do contexto de evolução do nosso próprio direito constitucional, nosso próprio direito processual. Vossa Excelência nos trouxe essa contribuição fantástica. Por quê? Desde a Emenda Constitucional 45, aqui no Brasil, nós começamos a trilhar este caminho que os Estados Unidos já vêm trilhando há muito tempo, que é dos precedentes vinculantes para toda a magistratura. Depois da Emenda 45, em 2004, nós tivemos as súmulas vinculantes, que Vossa Excelência tocou muito bem, tivemos o sistema da repercussão geral com precedentes vinculantes. Na Justiça do Trabalho, nós tivemos, com a Lei 13.015, de 2014, 10 anos depois, os incidentes de recursos repetitivos também com efeito vinculante das suas decisões. E Vossa Excelência tocou muito bem nas vantagens que esse sistema traz para a segurança jurídica de toda a ordem jurídica, a questão da racionalidade, a questão da coerência do sistema, a questão da confiança que gera no jurisdicionado, a questão da isonomia que se consegue de tratamento para questões similares. E tudo isso, juiz Messi, o que nós vemos é que há uma aproximação cada vez maior do sistema da civil law com a common law. É o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Essa aproximação, como eu dizia, né, na questão essa última emenda constitucional, que nós chamamos de reforma do judiciário, houve uma evolução, até para Vossa Excelência ter ideia, a nossa ENAMAT ela é fruto dessa emenda constitucional. Essa emenda constitucional criou as escolas nacionais de magistratura e essa emenda constitucional criou o Conselho Nacional de Justiça, uma instância administrativa de controle administrativo e disciplinar de toda a magistratura. Agora, uma questão que Vossa Excelência colocou muito bem e que nos preocupa é exatamente como fazer a leitura dos precedentes. A Vossa Excelência falou, né, da questão da leitura mais estrita ou mais ampla dos precedentes e do sistema de, eventualmente, restringir ou anular um precedente. Entendo que quem tem a possibilidade de vir a reformar um precedente é exatamente a Corte que o exarou.
Quer dizer, só a Suprema Corte poderia limitar ou ampliar um determinado precedente, não a estrutura, como Vossa Excelência falou muito bem, né? Nos Estados Unidos há uma hierarquia. Aqui no Brasil, o que nós temos os juízes invocam muito a sua independência, que é uma das suas garantias constitucionais, frente à racionalidade do sistema, frente à disciplina judiciária, frente àquilo que nós temos nos códigos de ética da magistratura nacional e até ibero-americana, que é o princípio da responsabilidade institucional. Nenhum de nós é peça solta no sistema. E Vossa Excelência deixou muito claro isso, né? Fazemos parte de um organismo. E o que mais nos tem preocupado ultimamente, eu gostaria, nesses minutos finais, se o professor Messi pudesse comentar, é a questão da forma como as cortes inferiores, os juízes, muitas vezes deixam de aplicar determinado precedente usando a técnica do distinguishing. Muitas vezes dizer, não, esse precedente não se aplica a este caso por essa nuance que haveria. E eu noto, assim, uma autocrítica que faço, pelo menos a jurisdição no meu ramo trabalhista, que nós temos muita dificuldade de assimilar os precedentes da nossa Suprema Corte em matéria trabalhista. Então, na hora de aplicar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, na hora de aplicar nos regionais, os nossos precedentes do TST aplicados pelos regionais, sempre há alguma forma de dizer não se aplica por isso e por aquilo. E aí o que nós notamos? Uma insegurança jurídica muito grande e, ao mesmo tempo, um uso abusivo dos distinções. Praticamente não a corte que o exarou, mas uma corte inferior deixando de aplicá-lo porque é refratária a essa posição. Talvez, professor, eu sinto assim que os Estados Unidos, a independência americana se deu 50 anos antes da nossa no Brasil. Será que nós vamos ter que levar pelo menos uns 50 anos para nos adaptarmos a esse sistema de precedentes e utilizarmos devidamente? Então, eu devolveria a palavra ao professor para as suas considerações finais. É bem possível que vai levar 50 anos, sim, porque é um sistema difícil. O melhor, como eu entendo a situação no Brasil, o Tribunal Superior declara: estamos criando um precedente. Não há questão. Se for uma questão de direito, correção monetária de tal data até tal data vai ser assim, é coisa fácil, né? Não haverá problema em aplicar esse princípio no futuro. Mas quando é uma questão, por exemplo, do certificado de uma lei, é mais difícil. Eu estou com um caso agora, por exemplo, que o meu estado, Maryland, quer cortar benefícios de medicamentos para empregados que são aposentados. E há uma palavra dentro da lei que diz garantimos esse benefício, né? E alguns anos depois eles chegam lá, a legislatura diz: não, acabamos com esse benefício. Mas eles usaram a palavra garantimos, uma garantia. Garantia. E significa garantia. Quem quer se sustentar, a lei diz: garantia é garantia, né? Não se pode modificar. Eu digo: não, garantia é uma maneira de falar, garantimos por enquanto, né? Mas se mudarem as coisas no futuro, vamos modificar. Isso mostra a dificuldade de usar uma palavra que tem ambiguidade, como essa palavra lá, ou pode ser ampla, no sentido de garantia, ou pode ser assim uma maneira de falar. Por enquanto, oferecemos. E aí que justamente temos um debate entre os advogados. E, neste caso, acontece que não há precedente. Eu vou criar uma decisão, e se for assim sustentada no futuro pelo Tribunal Superior, vamos ver, né? Mas isso também acontece.
o bom do sistema do Brasil é que, geralmente, quando vocês dizem vamos criar um precedente, já sabemos que vai ser o escopo. Nós, muitas vezes, não entendemos que vai ser exatamente o escopo. Fica para os juízes dos tribunais inferiores assim entender como que deve ser aplicado, conforme assim a legislação, a história da legislação, o debate, como que foi feito entre os deputados sobre a questão, e a lógica endógena da questão, toda que vai ser assim, aplicado para determinar se for grande, for amplo ou estrito a decisão. E a diferença também que com vários assim, juízes distritais ou até regionais, pode haver diferenças. E, enfim, se for assim, a nosso benefício, vai assim acabar perante os ministros do Supremo, eles vão decidir se vai assim, conforme essa uma interpretação. Eu entendo que, se não me engano, a Ana Matra está com a DIN contra o Supremo agora sobre as decisões do TST, né, sobre decisões infraconstitucionais que vão vincular assim, as falas inferiores, se não me engano, né? Já decidiu aquela questão ou continua em debate? Sim, professor. O que nós temos atualmente, e me lembro agora de uma palestra que eu e a ministra Cristina estivemos dando em Washington. Me lembro muito bem. E quando falávamos, foi uma coisa divertida que aconteceu, que quando falávamos da quantidade de processos que nós tínhamos no Brasil, nos nossos tribunais, falávamos em milhares, centenas de milhares. E quando o tradutor começou a falar só em centenas, falava hundreds, e nós insistíamos, não, são thousands. Por quê? Porque, na medida em que nós temos o Tribunal Superior do Trabalho uma certa dificuldade de aplicar os precedentes do Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais do trabalho também têm sido refratários às nossas súmulas e aos nossos precedentes. Então, para o senhor ter ideia, professor Mestre, hoje nós temos mais de 500 mil, mais 600 mil processos para julgar no nosso tribunal. Então, acaba sendo um trabalho que não termina, nós não conseguimos dar essa segurança jurídica que esperamos, que gostaríamos de dar. Por isso, a palestra do senhor foi muito importante para mostrar que essa segurança jurídica, essa, vamos dizer, coerência, essa integridade do sistema americano é um exemplo e um ideal para nós seguirmos, para nós alcançarmos. Talvez demoremos alguns anos, mas eu tenho a impressão que, aos poucos, vão se sedimentando as placas tectônicas das nossas mudanças geológicas aqui, em termos de mudança de sistema, e, graças à sua contribuição, aos seus esclarecimentos, todos aqueles que participaram dessa palestra, desse encontro dos 15 anos da ENAMAT, pensando em passado, presente e futuro, vão poder nutrir muito com as suas lições para nós darmos mais segurança e solidez ao nosso sistema, e mais racionalidade. Professor Mestre, nossos parabéns aí à Vossa Excelência, e eu, declarando encerrado este painel, eu devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Agradecemos, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Pedimos a todos que aguardem somente o desfazimento desta mesa virtual para a continuação do seminário.